E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora pra mais um vídeo, porque esse é o Peli Responde, aquele quadro onde eu respondo as suas perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram, quando eu abro, vira e mexe, as caixinhas de pergunta lá nos stories. Se você quer fazer a sua pergunta, me segue lá no Instagram e acompanha os stories, beleza? Então, hoje eu vou responder a pergunta aqui do nosso amigo JPG Martins, que perguntou o seguinte: como se defender de um crash fora a renda fixa? Então, eu vou levar em consideração para responder essa pergunta que o JPG ele já domina a renda fixa, ele já entende a importância de você ter um caixa de oportunidade e de você entender a diferença de uma renda fixa pós-fixada e pré-fixada. Então, dentro da carteira antifrágil, vamos explicar para a galera o que é a base da carteira antifrágil. A base da carteira antifrágil, pessoal, é a humildade perante a incerteza. Eu não sei o que vai acontecer e eu não sei quando virá um crash. Então, eu me exponho de acordo com os indicadores, de acordo com a temperatura do ciclo, eu vou alocar os meus recursos, certo? Mas eu, em todo momento, vou estar exposto em ativos defensivos e em ativos de crescimento, ativos onde eu vou buscar ter rentabilidade, ativos de risco. Só que o que vai mudar, então, dentro da carteira antifrágil é a exposição, a quantidade que eu vou estar exposto. Essa que é a ideia da carteira antifrágil. É você assumir a humildade perante a incerteza e você assumir que você não tem bola de cristal e que ninguém tem bola de cristal. O que nós temos são indicadores e tendências. E quando você entende os indicadores e as tendências, você tem ferramentas que vão te ajudar a te balizar. Mas você não vai ter a bola de cristal suprema que a galera me cobra aí, de saber quando vai subir ou quando vai cair. Isso não existe, tá? Porque senão eu estaria trilionário, né? E você não teria mais pobreza no mundo, porque se as pessoas soubessem disso, tava feito. Então, isso posto, entendendo que a carteira antifrágil, ela serve para te proteger da incerteza, é você assumir a humildade perante a incerteza e você buscar proteção e também rentabilidade. Agora a gente vai responder essa pergunta aqui, então, aonde, claro, dentro da carteira antifrágil você vai ter renda fixa, mas respondendo a pergunta dele, nós vamos além da renda fixa. Um ativo que eu gosto bastante, pessoal, para a proteção de crashes é moedas fortes. Moedas fortes porque nós estamos no real, onde é um país que tem diversas problemáticas, diversas instabilidades, e você estar exposto em moeda forte, como o dólar, como o euro, vai te proteger desses momentos do crash, de um fenômeno chamado Flight for Quality, onde as pessoas saem do risco dos emergentes e vão para moedas mais fortes, para países mais robustos, para países com uma política, com uma economia mais robusta. Então, você estar exposto em moedas mais fortes como o dólar, como o euro, como o franco suíço, vai te proteger do risco Brasil, vai te proteger da desvalorização do real. Nós cantávamos a bola há mais de 2 anos aqui no canal para falar dessa questão. E muitas pessoas ignoravam isso, zoavam da nossa cara, e agora aí perderam 40% de poder de compra com a depreciação do real. Nós já mostramos isso aqui em outros vídeos passados do canal. Então, essa é a importância de você ter dentro de vários ativos dentro da sua carteira antifrágil, ter uma parte, né, em exposição em moedas mais fortes, porque ela vai te proteger de quando esses investidores saem do Brasil, né, de quando eles vão buscar um porto seguro. É claro que em determinado momento esses investidores tendem a voltar para o Brasil, tá? Quando o cenário ele se estabiliza, né, e tudo mais. Além das moedas fortes, nós temos que pensar para onde que o gringo vai, tá? Para onde que o gringo vai? Então, o brasileiro vai para moedas fortes, moedas fiduciárias fortes para se proteger do real. Só que o gringo, quando o dólar começa a se depreciar, porque o dólar também se deprecia com a expansão monetária, o gringo vai para os metais, o gringo vai para o ouro, vai para a prata. E os metais, eles já se provaram no tempo como uma reserva de valor. O ouro, por exemplo, é uma reserva milenar de valor, já se provou no tempo, e então estar exposto em ouro é muito importante. Só que você tem que entender também dos ciclos econômicos e de como a dinâmica toda toca. Por isso que lá no Clube dos Capitalistas 2.0 eu vou aprofundar essas questões sobre ciclos, indicadores e a importância de cada ativo em cada momento. Porque quando ocorre um crash, ocorre que fundos de investimento, pessoas são esquizadas porque estavam alavancadas, elas se quebram, elas precisam buscar liquidez. E elas acabam vendendo tudo que elas têm para pagar lá a margem e tudo mais, a chamada de margem e tudo mais. Então quando você entende dessa base, né, econômica, você entende que os ativos de renda variável, inclusive o ouro,
ele pode ter uma oscilação de valor, uma correção, por conta dessa busca por liquidez. Por isso da importância do caixa de oportunidade, né, dentro da sua carteira antifrágil. Porque quando ocorrer o crash, essas pessoas vão vender ouro também. Então o ouro tende a dar uma corrigida, mas quando, né, essa muvuca passa, o ouro tende a se valorizar, porque o dólar, né, as moedas fiduciárias, elas tendem a perder valor. Então, além de você ter exposição uma parte em moedas fortes, exposição em metais também é uma boa, ter uma parte da sua carteira antifrágil, né, diversificada nisso, para responder a nossa pergunta aqui do nosso amigo, proteção de crashes. É claro que dentro de uma carteira antifrágil, como a gente comentou, você não vai estar 100% defensiva ou 100% indo ao risco para buscar lucratividade. Você vai ter uma diversificação e de acordo com o momento do ciclo. Em determinados momentos você vai estar mais arrojado, em determinados momentos você vai buscar estar mais conservador, né? Porque você entende que a vida é cíclica, porque você entende que o mercado é cíclico. E essas correções são oportunidades para quem se antecipa e se prepara. Para quem não se prepara, sempre vai estar se vitimizando, que o mundo é injusto, que o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre, porque não tem disciplina para sentar a bunda na cadeira e estudar. Então, para quem quer aprofundar essa questão, para quem quer aprofundar essas questões, eu vou trazer o Clube dos Capitalistas, que aqui no YouTube eu já percebi que não adianta eu trazer aqui alguns conceitos, esse vídeo mesmo. Hoje a gente vai atingir uma galera, aí amanhã chega pessoas novas, não vai assistir esse vídeo, aí fica uma confusão. Então o clube vai ser para organizar esses conteúdos mesmo e tentar resumir essas questões, porque se eu tiver que repetir toda vez a mesma coisa, os vídeos vão demorar 6 horas aí, né? Então o clube vai servir justamente para trazer essa parte mais prática da carteira, dos ciclos, dos indicadores, né? E aqui no canal eu vou trazer mais novidades de mercado, mais atualidades e tudo mais, essa atualização, né? Mas essa parte de indicadores, essa parte mais profunda vai para o clube, porque cara, cansa, né, de você falar uma coisa num vídeo e a galera não assistir. Às vezes você fala no vídeo, o cara manda a pergunta que você falou no vídeo. Tipo, o assunto que você abordou no vídeo, o cara nem assistiu o vídeo e vai te encher o saco. Enfim. Então, pessoal, por isso que é importante, né, você dominar tudo, cara. Se você não quer entrar pro clube, assiste os vídeos passados. Você tem que dominar as bases também, tá? Você tem que dominar como os ciclos funcionam, como cada ativo se comporta, para você conseguir se expor de maneira realmente antifrágil. Então vamos voltar aqui para a questão do nosso amigo JPG, ativos além da renda fixa para se proteger de um crash. Então, além da renda fixa, além das moedas mais fortes que eu comentei para vocês, além dos metais, nós temos as opções, que isso eu vou aprofundar lá no Clube dos Capitalistas, tá? Como funcionam as opções? As opções são derivativos, onde as opções de put, né, você consegue apostar contra o mercado. Então, quando ocorre uma correção lá de 40% a 50% de um ativo, essa put, né, que você comprou, e aí você tem que saber garimpar essa put, você tem que entender de vencimento dessa put e tudo mais. Essa put ela vai se valorizar absurdamente. Lá na crise do Corona Crash, eu já estava com a carteira antifrágil, já estava preparado para uma correção, claro que eu não sabia que ia ser uma pandemia, e eu tinha uma put que se valorizou 2000% em questões de horas. E, claro, com essa valorização você consegue, então, comprar os ativos, né? Você consegue, com esse lucro que você tem, comprar os ativos mais baratos e aproveitar o ciclo de expansão que vem na sequência. Só que, o que você tem que entender, cara, é que é muito difícil pro teu mindset estar perdendo todo mês comprando as opções. Então a opção você perde de colherinha todo mês e ganha de reta escavadeira, né? Só que você tem que ter disciplina para pegar uma parte do seu aporte e colocar lá nas opções. Então as opções elas são uma boa alternativa para, como você perguntou aqui, proteção de crashes, tá? Então esses seriam alguns ativos que tem na carteira antifrágil, vai fazer parte da sua carteira antifrágil para você se proteger de crashes. E é claro que em momentos que você percebe que a economia está se deteriorando mais, você vai começar a se expor de maneira mais defensiva. E depois de uma grande correção e tudo mais, você vai se expor de maneira mais arrojada para aproveitar essa expansão monetária e tudo que acontece. Isso a gente explica muito aqui no canal, mas como eu entendo que a maioria das pessoas não assiste todos os vídeos e não consegue acompanhar tudo, em breve a gente vai estar lançando o Clube dos Capitalistas 2.0, onde a gente vai condensar tudo isso dentro desse treinamento, e aí quem quiser cair para dentro e entender tudo, né, numa linha cronológica, em breve a gente está lançando o Clube dos Capitalistas 2.0. Só que não é porque eu vou estar me exposto em ativos para proteção de crashes, vou repetir e vou frisar de novo, que a gente não vai estar exposto em ativos
para aproveitar essa expansão do mercado, para aproveitar esse crescimento do mercado em ativos de risco, como as criptomoedas, como as ações. As criptomoedas é uma questão delicada, porque eu acredito que as criptomoedas vão se provar reserva de valor, principalmente o Bitcoin, com o passar do tempo. Então, eu acredito que o Bitcoin ele vai meio que estar junto lá com o ouro. O problema do Bitcoin é que ele não se provou no tempo ainda, então tem muita caminhada para o Bitcoin se provar no tempo como uma reserva de valor. Tá? Hoje ele é muito perseguido, a galera não entende, a galera usa mais para especulação. Então, você entendendo desse fundamento, você também vai se proteger disso, né? Você vai surfar essa onda. Mas eu acredito que com o passar do tempo, as pessoas vão entendendo os fundamentos das criptomoedas, vão entendendo o fundamento do Bitcoin, da descentralização, de você ter a custódia do seu ativo. Não é porque você compra num banco, não é porque você compra num exchange, que você não vai sacar essa criptomoeda e colocar na sua custódia, lá na sua ledger, lá na sua carteira, onde está na sua posse as chaves privadas. Porque esse é o verdadeiro fundamento das criptomoedas. A maioria das pessoas hoje elas entram para especular, né? Então não tem como, né, pessoal? Então, eu acredito que com o amadurecimento do conhecimento das pessoas com relação às criptomoedas, elas vão entender isso e o Bitcoin vai se tornar uma reserva de valor no futuro. Hoje eu não considero o Bitcoin como reserva de valor, tá? Justamente por isso. Mas eu vejo ele como um ativo que se valoriza, que me protege, claro, mas que eu preciso ver ele também com um olhar de especulação para aproveitar a volatilidade que ele me oferece. E eu entendo que essa volatilidade que hoje o Bitcoin me oferece, ela serve como forma de eu multiplicar o meu patrimônio e a quantidade de Bitcoins que eu tenho, aproveitando os ciclos do próprio Bitcoin e também os ciclos da macroeconomia. Então, você dominando essas questões, você consegue utilizar esses ativos que eu mencionei, moedas fortes, ouro, metais, opções, renda fixa e tudo mais, para você compor a sua carteira antifrágil e você se proteger. Mas, claro, você também vai ter ativos para você conseguir ganhar no mercado. Beleza, JPG? Eu espero que a pergunta tenha sido sanada, tá? Por hoje é isso. Se vocês gostaram, deixa seu like aqui embaixo, compartilhe nos grupos do WhatsApp para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. E, claro, se você quer fazer alguma pergunta aí, me segue lá no Instagram e quando eu abrir a caixinha de perguntas, você me manda a sua pergunta lá que eu vou te responder. Valeu, meus queridos? Por hoje é isso, então. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau!